Vamos lá então, Salmo 32. O grito de confissão que gera o quê? Que gera libertação. Você pode ler comigo? O grito. Muito bem. Salmo 32. Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Então eu te confessei meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Não seja uma pessoa sem juízo como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeçam. Todos os que são corretos, alegrem-se, fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que chega até nós, e porque o Senhor nos oportunizou, ó Deus, a chance de estarmos aqui. Te agradecemos ao Senhor por esse momento sublime, que não seja apenas mais um culto, mas que seja um momento ímpar, marcante, inesquecível, que todo o conceito do Senhor, aquilo que Tu reservaste, ó Deus, para essa noite, seja descortinado diante dos nossos olhos. Ó Deus, pode nos encandear, meu Deus, com o resplendor da Tua majestade. Ó Deus, para que a Tua luz brilhe, ó Deus, em nosso interior, dissipando, meu Deus, todas as trevas, em nome de Jesus Cristo. Alcança, meu Deus, os porões mais secretos do coração de cada homem, de cada mulher que está aqui, tanto presencialmente quanto aqueles que estão conectados conosco de forma remota, pela transmissão online. Alcança, Pai, a todos e a cada um. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O grito de confissão que gera libertação. Você já teve uma experiência que eu tive quando eu era criança e adolescente, que se chama de paralisia do sono. É você estar dormindo, ou está ali pensando que está dormindo, entre dormindo e acordado, e de repente você sente que está travado, e você percebe o que está acontecendo ao redor, mas você quer se mexer e não consegue, você quer gritar e não consegue, você quer pedir ajuda, é uma sensação muito ruim. Então, tem muita gente que fala sobre isso. Uma das definições que se dá é paralisia do sono, tem um monte de explicação em relação a isso. Talvez um distúrbio de sono, dizem alguns, outros dizem pode ser uma questão espiritual, mas a gente fica mais nessa linha de que pode ser um distúrbio do próprio sono, alguma situação relacionada talvez a estresse, enfim, uma circunstância específica que gera aquela sensação da paralisia. Foi a melhor definição que eu encontrei para mostrar um pouco do que Davi estava vivendo. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, naquele episódio famoso que o mundo inteiro tomou conhecimento. Quem conhece um pouco de Bíblia já deve ter ouvido falar sobre o rei Davi e sobre o episódio em que os seus pés deslizaram para o pecado. Um dia ele estava ali na vadiagem, mesmo sendo rei, mesmo tendo 1000 responsabilidades, e o texto faz questão de falar literalmente que numa tarde, não foi nem uma noite, uma tarde, ele foi ali para o que seria a sacada do seu palácio, viu uma mulher visualmente muito bonita, esculturalmente linda, daquelas que bate o olho e diz assim, defeito só se for pelo lado de dentro, porque por fora não tem. Batseba.
Ali começou o seu fim, o começo de uma tragédia. Já se falou que ninguém tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha. Mesmo os grandes e caudalosos rios começam nas gotas da nascente. E o perigo de nós subestimarmos pecado. Ele primeiro olhou, não havia problema algum em olhar, o problema foi o que veio a seguir, ele cobiçou. Então misturou luxúria, misturou lascívia. A propósito, cuidado com os termos, tem gente que vai dizer assim, eu sou uma pessoa que tem muita luxúria, porque eu só gosto de coisa da Tupperware, de coisa chique. Não, pelo amor de Deus, você está usando errado o termo. Luxúria não se refere a luxo, a querer ser snob, vaidoso. Se refere a pecados de sexualidade, pecados de lascívia. Então ele bateu o olho numa mulher e ele a cobiçou. E não parou por ali. Ele foi além, ele buscou saber quem era. Então ele tinha aquela turma que estava mais próxima, ele mandou buscar saber quem era. E a notícia chegou, estou resumindo o texto para você. E disseram, é a mulher de um dos teus homens, do pelotão de elite, Urias. E mesmo assim ele foi se envolvendo, ele foi se enredando. E o enredo era um enredo que era um enredo caliente, que esquentava, que dava aquela adrenalina, a adrenalina do pecado. O diabo, dizia Billy Graham, ele sempre tem um barco pronto quando nós queremos navegar para distante do Senhor. O diabo sempre está a postos para se tornar um cúmplice daqueles que querem pecar, daqueles que querem viver longe da vontade de Deus. A história, então, vai se desenrolando, ele transforma aquilo que inicialmente era algo simplesmente sentimental, psicológico, mental, em algo material. E isso é o que muita gente faz. Às vezes começa com acesso a conteúdo inapropriado, pornografia. Daqui a pouco, ele, como um dependente químico, ele precisa aumentar as doses e daqui a pouco entende que só aquilo ali no mundo virtual é insuficiente. Aí vai em busca de materializar o começo do fim. Então, pessoas que subestimam o pecado. Parecia simplesmente, não, o que é bonito é para se mostrar, é para se admirar. Eu estou simplesmente admirando. A Bíblia nos alerta muito sobre isso. A Bíblia fala que a candeia do corpo são os olhos. Nós temos que ter muito cuidado, especialmente homens, mas também mulheres. Muito cuidado com aquilo que vem, porque muitas vezes ali você tem um gatilho para que muita coisa ruim aconteça. Cuidado, por exemplo, com superexposições, com aquilo que você vai despertar no coração de alguém. Às vezes não é intencional, às vezes é. Deus vai pedir conta a todos. Às vezes nós estamos defraudando alguém, despertando em alguém algo que a gente não vai poder e nem deve satisfazer. O Senhor vai pedir contas. Então, a Bíblia nos alerta sobre isso. A Bíblia diz, não ofereçam, por exemplo, seus corpos ao pecado, para que o meu corpo seja o elemento financiador para que alguém vá à queda, para que alguém entre em derrocada, para que alguém caia despenhadeiro abaixo. Cuidado, cuidado. Davi subestimou, buscou saber quem era aquela mulher, disseram quem era, e o impressionante é isso, naquele momento, o oxigênio da cabeça dele acabou, ele cegou completamente. Ele esqueceu que ele era rei, ele esqueceu que ele era governante, ele esqueceu que ele era um homem de Deus, a essa altura já tinha composto alguns dos salmos que nós temos em nossa Bíblia, tinha intimidade com Deus, esqueceu que tinha família, esqueceu que tinha responsabilidades, ele só queria viver aquela adrenalina. Quanta gente que vai embarcar em pecado que diz assim, orquestrado e marionetado por Satanás, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de dar vazão, o meu corpo é uma Ferrari, é um Lamborghini, é um Jaguar, eu não posso confinar, eu não posso andar a 60 por hora, eu quero ver até onde ele vai, eu quero ver o que a explosão hormonal, libidinosa, pode gerar. Eu quero saber até onde é capaz de chegar. Não faça isso. Você é macho para pensar, às vezes para falar, às vezes para arquitetar, mas não consegue bancar. As consequências são consequências devastadoras. Romanos fala sobre isso. O salário, no sentido de recompensa, retribuição, pagamento. O salário, a consequência do pecado é a morte. Paulo também adverte em Gálatas 6,7. Não se enganem, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção.
Quem semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. O plantio, e essa semana disseram, pastor do agro, porque eu estava no meio da soja, do plantio. O plantio é opcional. Você pode plantar soja, você pode plantar sorgo, pode plantar milho, pode plantar arroz, feijão. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. A gente escolhe o que planta. A colheita é vinculada, é obrigatória. Ele se aproximou daquela mulher e engravidou. Tem coisa que Deus faz para punir. Se você vem para essa igreja ou está nessa igreja e você quer pecar, você tem um inimigo, que é Deus e o seu pastor. Porque eu oro todo dia para Deus te derrubar, se você quer viver uma vida de pecado. Eu oro para Deus te desmascarar, para Deus não deixar você ir para frente, para você tropeçar nas próprias pernas, porque é um dos maiores atos de amor que eu posso ter por você. É pedir que Deus nunca deixe você prosperar vivendo em pecado e em rebelião diante de Deus e diante dos céus, para que você possa cair na real. E aí o que aconteceu foi o seguinte, ficaram, na linguagem moderna, e a mulher engravidou. E aquilo foi escalando, foi aumentando a gravidade daquilo tudo. Porque ela engravidou e o marido estava no fronte de batalha. E aí ele diz, e agora, seremos descobertos? Ele trama, chame Urias, ele precisa voltar. Como assim? Os meus consortes, meus companheiros estão na frente de batalha, eu não posso abandonar. Eu fui preparado para isso. Não, mas pode voltar, rapaz. Toda pessoa tem direito a descanso. Descanse, vá para casa. Sua mulher jovem, bonita, esbelta, está lá te esperando. Não, não posso não. Eu tenho um compromisso. Eita, meu Deus, que dificuldade. Chame ele aqui no palácio. Vamos, rapaz, você é um soldado da tropa de elite. Bora comer aqui o banquete, vamos tomar um vinho embriagado. Agora ele vai para casa. Vai para casa, rapaz, sua mulher está te esperando. E por mais que ele vá lá e não tenha nada, ele vai pensar que teve. Vai estar justificado, ele não vai para casa. Davi deve ter dado sudorese, deve ter suado frio, deve ter dado taquicardia, ficou nervoso, ansioso, agoniado. Aí ele diz assim, eu tenho uma ideia, eu vou mandar o comandante Joabe escalá-lo para ir para a linha de frente da batalha mais sangrenta. E ele vai desarmado, porque ali ele vai ser, com certeza, atingido. Assim como ele planejou, aconteceu. Um dos seus melhores soldados, por causa de um homem que estava em fuga do seu pecado, foi morto. Foi morto. Mas Deus não deixou aquilo passar desapercebido. Ele foi morto, mas o sangue dele estava clamando diante do Senhor. Deus levanta então o profeta Natã para que ele, usado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, possa confrontar Davi. Davi, este homem é você. O Senhor vê tudo aquilo que nós fazemos. Aqui foi só para dar um resumo, a história é imensa, é longa, para dizer o sufoco que nós entramos por causa do pecado. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado, para que jamais haja em qualquer de nós um perverso coração de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Pastor John Pipe tem um vídeo antigo, um recorte só no YouTube, que ele fala sobre isso. Ele fala que o problema de Davi não foi o problema de simplesmente ter adulterado. Aquilo ali é como se fosse uma consequência de um problema maior. O problema foi que ele perdeu a alegria da salvação. É tanto que ele escreveu um outro salmo dizendo assim, Senhor, devolve a minha alegria da salvação. Porque quando nós perdemos a capacidade de nos deslumbrarmos com a majestade, com a santidade de Deus, de nos deleitarmos nele, quando nós perdemos a capacidade de que Ele seja a maior fonte da nossa satisfação, sim, encontramos satisfação e plenitude em Cristo, nós nos tornamos presas fáceis. Mesmo tendo um banquete, uma mesa farta dentro de casa, a gente vai revirar tambor de lixo. A gente vai comer comida podre estragada, revirar tambor de lixo e revirar lavagem. Porque o diabo continua a mesma tática, ele vende mentira e as pessoas compram as mentiras dele. E a Bíblia nos alerta em relação a isso. No meio da crise, superando a crise, quebrantamento, tratamento de Deus, ele escreve 2 salmos, Salmo 31 e Salmo 32, que nós lemos. E em cima do Salmo 32, eu queria ter com vocês pelo menos 3 reflexões. A primeira é que Davi sabia que o seu pecado era notado por Deus. Versículos 1, 2, 4 e 6. Você pode me ajudar? Feliz aquele...
Feliz aquele, volta aí, feliz aquele cujas maldades Deus perdoa. Por que Deus está me perdoando? Por que Deus teve que perdoar Davi se o pecado que ele cometeu foi contra si próprio, contra a sua família, contra o seu povo e contra Batseba e contra Urias? Porque todo pecado, em primeiro plano, é um pecado contra Deus. É tanto que em outro momento Davi vai dizer assim, escrevendo um salmo: Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Deus se importa. Deus usou o profeta Isaías para dizer assim: os olhos do Senhor não estão fechados para que não possam ver, seus ouvidos não estão bloqueados para que não possam ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e as vossas iniquidades encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Por meio de Abacuque, Deus falou que ele é tão puro, mas tão puro de olhos, que não pode ver nada relacionado ao pecado. Ele é tão puro, mas tão puro de ouvidos, que não pode ouvir nada relacionado a pecado. Então, o nosso pecado fere a nossa relação com Deus, nos torna um para-raio do juízo de Deus. Quando Jonas voluntariamente desobedeceu a Deus, Deus o mandou para o norte, ele foi para o sul. Quando Deus o mandou para Nínive, ele pegou o barco em Jope e foi para Tarsis. Ele desobedeceu a Deus, levantou a fúria de Deus. Deus estava a ponto de destruir um navio cheio de pessoas por causa de um homem que decidiu desobedecer a Deus. Quando eles começam a cada um apelar para o seu Deus, Deus dá para Jonas o discernimento. Eu sei que foi por minha causa que essa tempestade vos sobreveio. E pode ser a razão porque muitas pessoas levaram suas famílias para o olho do furacão, porque decidiram viver em pecado e com isso se tornaram um para-raio que chupa, que suga o juízo de Deus. Você se torna um atrativo, um alvo direto do raio do juízo e da justiça de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Davi sabia que o seu pecado era notado por Deus. Por isso ele diz: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Nós não temos como continuar a relação com Deus se estivermos em pecado. Porque é a mesma coisa de você estar dentro da sua casa, usei esses dias essa ilustração aqui. Imagine que no forro da sua casa, no forro PVC, morreu um animal, lá em cima um rato, ele começa a putrefar, começa a apodrecer. Aí você faz uma comida gostosa, maravilhosa, e de repente aquele odor de carniça entra. Você não consegue. É repugnante, você quer vomitar, você tem asco daquilo ali. Na linguagem interiorana, a pessoa está provocando, ela vai baldear. Ela não está aguentando. É assim que Deus fica. Quando nós estamos em pecado, Deus tem nojo do pecado. Deus tem nojo do pecado, porque os nossos pecados nos separam de Deus, nos afastam do Senhor. Por isso que Deus precisa nos perdoar dos nossos pecados. Por isso que Deus precisa apagar os nossos pecados. A Bíblia diz que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança para trás de si os nossos pecados. Ele os lança nas profundezas dos oceanos. E pode ter certeza que Ele bota a plaquinha lá dizendo assim: é proibido pescar. É por isso que os nossos pecados, Deus não se lembra dos nossos pecados. Quando nos arrependemos, os confessamos, Ele perdoa. Para que tenhamos condições de reabilitarmos a nossa relação com Deus. Em pecado, essa conexão que nos foi dada por um preço tão caro, que foi a morte de cruz de Jesus Cristo, essa conexão ela é bloqueada, ela é travada. Você tem uma interferência. Dentro daquele tubo que deveria ter um fluxo, uma fluidez, você está petrificado. Porque virou uma soda, que virou quase uma pedra, um concreto. O pecado travou, não tem fluidez, não avança. A oração não faz sentido, a vida espiritual vai de mal a pior, está numa derrocada, está indo ladeira abaixo. Você se enfraquece, você se enraivece, você não é mais o mesmo, perde o brilho. O que eu percebo muito como pastor, pastoreando há mais de 15 anos ininterruptamente, é o quanto que o pecado tira brilho de crente. Não precisa dizer nada. E vocês estão em vantagem, que eu não sou um pastor pentecostal. Porque o meu sogro é pastor pentecostal. Quando muito crente da igreja dele, eu lembro disso, pecava, ele sonhava. E Deus revelava. Não precisava nem dizer nada. Eu já contei a história para vocês, eu disse: rapaz, é difícil assim, entre aspas, casar com uma mulher de origem pentecostal, que é difícil, você faz até surpresa. Na primeira gestação da Bilca, perdeu o neném. Aí a gente, no primeiro dia que fez o testezinho de farmácia, aquele teste barato, ele dá certo.
a linhazinha bem fraca, comemoramos, compartilhamos com o mundo inteiro, teve um abortamento espontâneo. Aí, segunda gestação, que foi a da Liz, a gente disse assim, a gente vai fazer diferente. Só quando ouvir batimento cardíaco e o feto estiver grande e tal, a gente vai divulgar. Aí, quando descobrimos, a família começou a sonhar, pentecostal. Uma sonhou lá em Palmas, outra sonhou lá na roça, lá em Alto Parnaíba, Tasso Fragoso. Milka, a gente morava em Belém, tu tá grávida? Por quê? Porque eu sonhei. Milka, tu tá grávida? Não, Milka, revela logo aí, porque não dá para esconder de quem tem a revelação e os sonhos pentecostais, não. Então, você está em vantagem, entre aspas, que eu não estou tendo sonhos e revelações, mas, às vezes, quando Deus quer, até o pastor Batista sonha, e Deus revela. Ainda mais se eu estiver pedindo e buscando diante do Senhor. Mas algo que a gente percebe, irmãos, é com tristeza que o brilho vai embora. O diabo, ele é um canalha, ele é muito sujo, e ele joga exatamente assim, ele nos faz perder a alegria da salvação. E quando nós perdemos a alegria da salvação, nós nos tornamos presa fácil do pecado. A gente está aqui dentro de Balsas, aí você vai abastecer, pode ter um posto de combustível que você diz assim, não, nesse aqui eu não abasteço, nesse aqui também não. Eu só abasteço em posto tal, mesmo que a gasolina seja mais cara. Mas se você fizer como eu fiz uma vez, indo de Brasília para Alto Parnaíba, pegando ali a 135, para cá de Barreiras, aí eu disse, eu medi, eu calculei, eu disse, vai dar para chegar. E aí, de repente, o computador de bordo zerou, e a próxima cidade estava longe, eu sabia que não tinha posto perto, e começou a me dar uma agonia, um pavor, meu Deus, você vai dar uma pane seca, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu disse assim, qualquer postinho que eu encontrar na rua aqui, eu vou parar. Mas não tinha posto. Aí eu parei numa cidadezinha, quem conhece a estrada, é a entrada, Rita, lá, Dimas, ali para Santa Rita de Cássia. Naquela entradinha ali da 135, entrando para Santa Rita de Cássia, na Bahia, eu disse assim, moço, pelo amor de Deus, onde é que tem gasolina por aqui? Naquela casa, beleza, o cabo tem uns tamborzão de gasolina lá. Aí eu fui lá, o cabo que botava banca, meu irmão, para abastecer o carro, se contentou em comprar na mão de quem quer que fosse, porque o critério baixou. Então você diz assim, não, só tomo água, e não é qualquer água mineral não, tem que ser da marca tal, porque a marca tal é ruim, é salobra, é não sei o quê. Rapaz, se você tiver na necessidade, você toma água de açude que o gado acabou de urinar dentro, por causa da necessidade. Então, muitas vezes, nós deixamos que os nossos critérios baixem tanto, a ponto de nós baixarmos os critérios mesmo, de santidade, de espiritualidade, porque o diabo vende mentiras e nós compramos as mentiras. Davi sabia que o seu pecado era notado por Deus. Por isso que ele fala com muita clareza que o homem feliz é aquele que Deus perdoou as maldades. Porque quando nós tememos a Deus, irmãos, é a única coisa que pode nos impedir de pecar. Eu vou dizer para você aqui uma coisa com experiência de quem é crente há 30 anos. E de quem é pastor há mais de 15 anos. Se você quiser pecar, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ninguém. Você vai pecar. Só temor a Deus te impede de pecar. Bill Clinton era o homem mais poderoso do mundo. Quando ele quis, ele teve um caso com a sua secretária, Mônica Lewinsky. Mas assim como aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Nem a CIA, nem o FBI foram capazes de blindá-lo. Aquilo se tornou um escândalo mundial. A Bíblia diz que não há nada que esteja encoberto, que não venha a ser descoberto. E que aquilo que no oculto foi feito, dos telhados, há de ser proclamado. Não é simplesmente o temor de a minha vida se tornar um escândalo, de eu ganhar uma altíssima visibilidade negativa, que pode me dar até prejuízo. Não, é o medo de perder a intimidade com Deus. É o medo de não poder chamá-lo mais de amigo. É tão triste, irmãos, triste. Às vezes eu já li chorando o relato de Gênesis. Quando você vê que Deus todo dia, pela viração do dia, visitava Adão e Eva, conversava com eles. Um dia o protocolo mudou, porque Deus chega na viração do dia, no entardecer, chama e eles estão escondidos. Adão, onde estás? Adão, onde estás? Estava escondido atrás das figueiras. Senhor, ouvi tua voz no jardim, porque eu vi que estava nu, tive medo e me escondi. Quem te fez saber que tu estavas nu? Quem te fez saber que tu estavas nu? Por acaso, tu quebraste o único mandamento que eu te dei? Oh, meus irmãos, o caminho é tão longo. Se nós soubéssemos o quanto de sequela desnecessária que a gente carrega sobre a alma,
sobre o coração, sobre as emoções, sobre o corpo, nós não iríamos banalizar tanto o pecado em nossas vidas. Tanto pecado em nossas vidas. Machucados na alma, que sangra, que fere, que sequela, que dói. Aí ele diz assim, versículo 4, de dia e de noite tu me castigaste. Você já pensou? Alguém que estava sendo brindado por Deus. Todo dia Deus banqueteava. De repente o jogo vira. Ele diz, versículo 4, de dia e de noite, está projetando aí? Projeta para a gente essa parte do versículo, do ponto 1, 4. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. O pecado acaba com a gente. O pecado tira o brilho, tira a alegria, tira a paz, tira o sono, tira as forças. Eu lembro de ter ouvido uma vez uma palavra do pastor Márcio Valadão, que por 50 anos foi pastor da Lagoinha, em Belo Horizonte. O vi pessoalmente em Belo Horizonte, em uma programação que eu fui, e ele disse assim, trabalho para Deus não nos cansa, o que nos cansa é pecado. Ele falou uma palavra tão quase infantil, tão simples, mas aquilo martelou tão fundo em meu coração. Eu disse, é verdade. Pecado nos cansa, pecado nos esgota. Você já pensou que sensação desgraçadamente infeliz a de você dizer assim, Deus está me castigando. Dia e noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram como o sereno que seca no calor do verão. O sereno, no calor do verão, ele evapora assim em fração de segundos. É uma força que não rende, que não vinga, que nunca dá certo. 5. Então, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Eu acho tão impressionante, irmãos, e no texto original está esse mesmo jogo de palavras. A forma como ele usa aqui esses pronomes possessivos. O meu pecado, a minha maldade. Porque nós não gostamos de dar nomes aos bois e de chamar pecado pelo nome de pecado. Nós temos muita altivez de espírito, muito orgulho, muita boçalidade mesmo. Cangote grosso, o rei na barriga, de não querer reconhecer. Mas o começo da restauração de um homem é a sua humildade que vem por meio do quebrantamento. Quando Deus quer fazer de um homem grande de novo, Deus começa a quebrá-lo em pedaços. Deus começa a restaurá-lo. E ele reconhece, assim como Jonas, estava com cangote grosso, depois refinou que foi uma beleza. Foi por minha causa que essa tempestade vos sobreveio. E agora o rei Davi, o bambambam, diz assim, eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Deve dizer assim, porque ela era uma sem vergonha mesmo, Batseba. Porque não sei o que, sabe como é que é homem? Não, eu pequei, porque eu fui um sujo, eu fui um mau, eu fui um incrédulo, eu rejeitei as tuas promessas, eu rejeitei a comunhão e a intimidade contigo. Eu fiz, sim, porque eu quis fazer, estou arrependido. Eu te confessei meu pecado, eu não escondi a minha maldade. Eu bato muito nesse texto. A palavra bíblica diz assim, quem confessa seu pecado e o abandona, alcançará misericórdia. E o salmista vai dizer assim, enquanto eu calei, os meus ossos se enfraqueceram. Enquanto você não confessa o seu pecado, você começa a autossabotagem da sua vida e um processo de autodestruição. Então eu te confessei meu pecado e não escondi a minha maldade. Já falei para vocês incontáveis vezes, na experiência pastoral. Confissão de pecados é cerca de 80%, no mínimo, do caminho da restauração. 80%, no mínimo. Mas se você fizer o caminho oposto, de esconder pecado, te prepara. Porque eu vou te pegar lá na frente, nocauteado, destruído e devastado pelo pecado. O pecado vai passar por cima de você igual um rolo compactador, um rolo compressor e um trator de esteira. Vai te despedaçar e estraçalhar. Mas eu vou lá ajudar a recolher os cacos. Mas você tem como abortar esse processo. A Bíblia diz em Tiago que devemos confessar os pecados a Deus para sermos perdoados e as nossas faltas uns aos outros para sermos sarados. Quando nós temos coragem de confessar pecados, ali começa um lindo processo de Deus, de cura e de restauração. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia,
Todos os que são fiéis a ti devem orar. Isso aqui está literalmente na Bíblia. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão a eles. Davi sabia que o seu pecado era notado por Deus. A Bíblia diz que para Deus dia e noite são a mesma coisa. Que os olhos de Deus são como, diz no Apocalipse, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Hoje a gente tem as tecnologias de câmera do infravermelho. Pode escurecer isso aqui tudo, desligar todas as luzes, elas vão ter capacidade de discernir, ver o que está acontecendo aqui. Os olhos do Senhor muito mais. Porque a Bíblia diz que para Deus dia e noite são a mesma coisa. Não há para onde fugirmos da presença do Senhor. Salmo 139 diz isso. Se eu for às profundezas da terra, Deus ali está. Se eu tomar as asas da alva e sair voando aí pelos céus, Deus vai me encontrar. Quando eu estava sendo entretecido no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Deus conhecia a nossa substância ainda informe, quando nós não tínhamos forma alguma. Antes sequer da concepção, Deus já nos conhecia. A Bíblia diz que antes que a palavra nos chegue à boca, Deus já conhecia. Não tem como escapar dos olhos do Senhor. Às vezes, nós escapamos do olhar humano, driblamos a capacidade de observação e análise da nossa esposa, do marido, do cônjuge, do familiar, do pai, da mãe, do pastor, da liderança. Se somos uma figura pública, a gente consegue driblar o olhar do poder de fiscalização, da Câmara Municipal, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas da União, da Receita Federal, mas os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor vai ao encontro de cada um para pedir contas. Em segundo lugar, Davi sabia que o seu pecado lhe fazia mal. O texto bíblico diz, enquanto eu não confessei o meu pecado, eu cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabresto e com rédeas para que obedeçam. Gente, não faz sentido. Nós não somos bicho, nós somos gente. Mas tem gente que vive como se fosse bicho. Tem gente que vive como se fosse guiado por impulso, por instinto. Como se tivesse como os animais, de forma bestial, os ciclos do cio. Não! O hormônio não é maior do que o Espírito Santo em ti. A libido não é maior do que o Espírito Santo em ti. O teu apetite legítimo não é por sexualidade. O teu apetite legítimo não é por grana. O teu apetite legítimo é por Deus. É por intimidade com Deus. E Ele está chamando a atenção para isso. Você não é como o jumento, como o cavalo. Você não é. Você não é como o cachorro, como os animais no período fértil do cio. Não, não. Você não é. Você não é, você não está entendendo. Ele está praticamente desenhando. Isso aqui que está tirando sua energia, isso aqui que está tirando a tua paz, isso aqui que está te deixando irritadiço, isso aqui que está te detonando, que está te nocauteando, jogando tua cara no pó, na cinza, na lona. Você não está entendendo que tudo isso é por causa de uma vida que rompeu a aliança com Deus, de alguém que decidiu viver à margem da vontade do Senhor. Versículo 10. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Entenda que o pecado lhe faz mal. Entenda que o pecado você tem que abandonar de uma vez por todas. Eu estava no seminário e um dia fazendo devocional, tinha lido um devocional da editora Fiel, da revista Fé para Hoje, e um dos clássicos dizia assim, uma oração, porque eles gostam muito de fazer o texto devocional e uma oração, um modelo de oração. É uma cultura, às vezes, europeia, dos evangélicos reformados, antigos europeus, etc. Aí, no fim do devocional, tinha uma oração completa. E aí, na oração, eu achei interessante que ele dizia assim, Senhor, acaba com o pecado da minha vida. É uma oração corajosa, mas uma oração necessária. Nós temos que encarar o pecado com uma radicalidade tão grande, com uma radicalidade quase militar, para que a gente possa vencer. Se a gente ficar fazendo corpo mole, nós não vamos vencer o pecado. Jesus falou sobre isso. Jesus disse assim, se o teu olho te fizer pecar, arranca-o e lança fora. É melhor você ir para o céu caolho
do que você ir para o inferno com os dois. Se a tua mão te fizer pecar, arranca e lança fora. Pastor, a Bíblia está encorajando a automutilação? É claro que não. A Bíblia está sendo simplesmente emblemática, simbólica, para nos dizer o quanto que o pecado é devastador. E que algumas atitudes precisam ser extremamente radicais. Se você não tem maturidade para acessar a internet, porque você vai mergulhar num poço fundo de imoralidade, você tem que tomar atitudes radicais. Você tem que dizer assim, eu só posso acessar qualquer conteúdo de internet na presença de outras pessoas. Eu tenho que entregar periodicamente o meu celular para alguém ver o histórico. Eu tenho que criar mecanismos para que alguém possa me ajudar, porque eu não estou conseguindo me habilitar para uma vida espiritual. Porque eu estou igual a uma criancinha compulsiva, que não consegue colocar freios em si próprio. Então, é mais ou menos isso. É você entender quais são os seus limites. Todos nós temos os pés de barro. E a dificuldade de entender isso, e a vaidade de reconhecer isso, vai fazer com que muita gente caia. O que nos impede da queda, de cair, de irmos à queda, é exatamente entender isso. Quando você entende, você começa a se policiar, você começa a se municiar, para que você não caia. O pecado vai te fazer mal. Toda vez que alguém quiser pecar, o diabo vai financiar meios para que você peque. E depois você vai entender que caiu numa armadilha. A estratégia de Satanás continua a mesmíssima. Ele nos vende mentiras e nós as compramos. Mas nem sempre, é importante que você saiba disso, ele se apresenta a nós como o diabo dos filmes, fedendo enxofre, vermelho, com chifre tridente. Muitas vezes ele vem sutil. E a Bíblia diz que às vezes ele se apresenta de forma tão sutil que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. É tanto que ele primeiro seduz a Eva. Deus tinha dado uma ordem taxativa muito clara. Deus disse assim, olha, de todas as árvores do jardim vocês comerão, menos da que está no centro do paraíso. Era uma maçã? Não sei que era, e também não vou dizer que não era, porque vai que era. Mas lá não está falando com clareza. Mas era uma fruta agradável aos olhos, que gerava um desejo de possuir. A serpente começa a enredar a Eva. O que foi que Deus disse? Deus disse que a gente pode comer, Eva respondendo. O erro já foi começar a dar trela para Satanás. Deus disse que a gente poderia comer de qualquer fruto do paraíso, exceto da que está no centro. Aí ele torce, ele mistura a verdade com mentira. Não é bem assim que Deus diz. Ele disse isso, mas não foi bem assim que você interpretou errado. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão tão grandes quanto Ele. Então, ele não se apresenta, olha, muito prazer, eu sou o Satanás. Não, ele vem com sutileza. A estratégia dele é a mesma, é tentar nos confundir. Se ele teve a audácia de tentar Jesus, depois de 40 dias e 40 noites de dedicação, de oração e jejum, o que ele não pode tentar contra nós? Ele tentou Jesus usando a própria palavra. Você está com fome? Você não é filho de Deus? Mande que as pedras se transformem em pães. Levou para o pináculo e disse assim, ó, tu não és filho de Deus? Te lança daqui. Porque não está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos, Satanás citando o Salmo. Não está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para te guardarem? Te lança daqui. Mas ele entendeu com clareza que a palavra de Deus na boca de Satanás é a palavra de Satanás. Da forma que ele muda, que ele torce, que ele modifica, que ele altera, que ele adultera. Precisamos ter discernimento. Muitas vezes, assim, na jornada espiritual, eu já orei em lágrimas, pedindo a Deus, Senhor, por favor, eu sei que Tu dás os dons a cada um conforme o Senhor quer, mas até para o meu ofício pastoral, me dá, Senhor, por favor, te suplico, o dom do discernimento espiritual. Clamei ao Senhor, se eu estiver errando, me perdoe. Como diz minha mãe, se for pecado, Deus me perdoe. Eu pedi a Deus. Você também pode pedir. Salomão pediu sabedoria para Deus. E Deus deu sabedoria para ele. Mas a gente tem que receber e usar a sabedoria que recebemos do Senhor. Porque Deus deu sabedoria para Salomão, ele tinha sabedoria, e mesmo assim terminou mal. Eu me admiro, às vezes eu vejo uns podcasts aí, uns textos e mensagens, o pessoal bota Salomão nas alturas. Olha, não foi essa Coca-Cola toda não. Se você olhar como foi que ele terminou a vida, você vai entender que não basta começar bem, tem que terminar bem.
e que todo o conhecimento bíblico acumulado e sabedoria, se não for instrumentalizado e colocado em prática, vai ser inútil na sua vida. Conhecer, por exemplo, a palavra, até Satanás conhece. A Bíblia diz assim: crês tu que Deus é um só? Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Conhecimento meramente cognitivo é inútil. Você tem que ter um conhecimento prático. O saudoso pastor Exaltino Gomes Coelho Filho falava isso. Nós somos muito bons de ortodoxia. Nós precisamos da ortopraxia. Nós somos bons do conhecimento cognitivo, doutrinário e dogmático da Bíblia. Precisamos agora botar tudo isso em prática, porque senão vai ser inútil em nossa vida. Em terceiro e último lugar, arrependimento, confissão e abandono do pecado são o único meio de libertação espiritual. Nunca se esqueça disso. Não tem confissão positiva. Nós herdamos um movimento, assim como muita coisa do Brasil, um movimento enlatado dos Estados Unidos, da teologia da prosperidade, confissão positiva, nomes icônicos como Kenneth Hagin, e a ideia da confissão positiva. Eu vou declarar aqui essa bênção. Eu declaro que eu sou homem de Deus. Se você não botar em prática, é inútil. Se eu disser assim, eu declaro que Balsas é do Senhor Jesus, o pau vai continuar sacudindo até cair a folha no pecado. Satanás pintando o caneco, pintando e bordando, enquanto Jesus não reinar nos corações e nas vidas de cada pessoa. A começar em mim, a começar em você. Precisa ter o arrependimento, confissão e abandono do pecado, pois é a única forma, o único meio de libertação espiritual. Você entender que pecou, se arrepender, confessar o pecado, abandonar o pecado. É o que diz o texto clássico, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A gente só quer viver de farra gospel. A gente quer viver de autoproclamação, de proclamação, de confissões positivas. Mas essa turma quer mudar, bancada evangélica quer mudar, pastores querem mudar, querem ser exemplos de integridade, ou quer viver no púlpito uma imagem e na vida particular uma imundície, uma imoralidade. Os crentes querem viver realmente uma áurea espiritual aqui e lá fora viver como um carnal, um mundano, um pecador, um impuro, um diabo, ou quer viver também para a glória de Deus, em todas as esferas da sua vida. Vive no secreto, em particular, assim como está em público, ou são vidas distintas, uma bipolaridade gospel e evangélica. É a confrontação que o Senhor nos faz. Então, eu confessei o meu pecado, versículo 5 e diante, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti. Quando você lê Atos, você vê um relato lindo de um avivamento que aconteceu em Éfeso, Paulo pregando o Evangelho. Paulo dedicou muitos dias da sua vida, meses, uns 2 anos pelo menos ali. E aí, meus irmãos, Éfeso, que o pessoal era extremamente idólatra, o pessoal começou a ser transformado por Deus. O relato do avivamento é o seguinte: as pessoas começaram a ir em praça pública, queimando seus livros de bruxaria. As pessoas iam em praça pública, confessando os seus pecados. Eu menti, em praça pública, a plenos pulmões. Eu adulterei. Eu matei. Lutei para achar um texto que eu tinha lido há uns 15 anos atrás, não achei, de uma autora da revista Ultimato, um artigo que eu tinha lido em 2007, Braulia Ribeiro, que foi uma missionária transcultural, e ela falou que estava com missionários norte-americanos, evangelizando por regiões ribeirinhas da Amazônia, e aí, de repente, ela foi fazer a tradução de uma delas, aí uma mulher missionária norte-americana começou a falar e ela foi traduzir. Aí ela leu o texto bíblico, aí a norte-americana disse assim: eu traí meu marido no passado. A mulher ganhou um choque, meu Deus do céu. A missionária veio tão longe. Ela disse que ganhou um choque com aquilo, mas depois disse assim: essa mulher foi liberta. Porque na hora que nós temos coragem de confessar o pecado, naquele momento o diabo não nos tem mais na coleira, porque o Senhor nos ofereceu a sua libertação. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti devem orar.
Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto da tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo, eu vou orientá-lo. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Deus é o que tem poder para mudar a nossa vergonha. Deus é aquele que tem poder para mudar o nosso pranto em riso. Deus é aquele que diz assim: os teus pecados serão perdoados. O coração quebrantado, Deus não vai desprezar. Quando você tem a consciência do pecado, você de verdade está arrependido e confessa o seu pecado diante de Deus, naquele momento você está sendo perdoado pelo Senhor. Deus te dá garantias de que o teu pecado vai ser lançado para trás dele. Você vai ser perdoado por Deus e você vai poder começar uma nova história com o Senhor. Eu quero te encorajar a orar a Deus pelo arrependimento sincero, se você ainda não tem. E se você o tem, eu quero te encorajar agora, a conversar com Deus e confessar o pecado diante do Senhor. Senhor, eu pequei, eu fiz isso que eu sei que desagrada ao Senhor, mas eu estou aqui para receber o teu perdão. Talvez você entrou aqui arrastando uma bola de ferro, uma consciência pesada, um fardo, uma mochila cheia de pedra, mas você vai sair daqui leve, você vai sair daqui livre. As algemas e os grilhões vão cair nessa noite em nome de Jesus, porque você vai experimentar o perdão do Senhor. A Bíblia diz que quem confessa seu pecado e o abandona, alcançará a misericórdia do Senhor. Você vê que o salmo começa triste: o Senhor me castigou, a minha força foi embora. E ele termina alegre, porque ele experimentou o perdão do Senhor, a restauração do Senhor. E é isso que eu quero te encorajar nesse momento. Vamos orar primeiro? Eu quero que você ore.